O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E, além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão, com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, na segunda leitura, como destaque dessa exortação de São Paulo a um discípulo dele, estava à frente de uma comunidade. São Paulo foi aquele que perseguiu as comunidades cristãs. E agora ele se empenhava em formar comunidades, ele que antes era perseguidor. E agora ele está em qual situação? Na de perseguido. Mas ele está dando aí um ânimo para um discípulo dele, que era bispo, Timóteo, ele que tinha formado, ordenado. E aí ele está ali no momento de dificuldade. E São Paulo sabe o que é isso? Sabe que é isso porque ele foi perseguidor, e ele, desde que se tornou cristão, naquele encontro com Damasco, que temos nos Atos dos Apóstolos, e também na Carta aos Gálatas, os relatos daquela conversão maravilhosa, ele passou então a ser perseguido. Então ele está dizendo para Timóteo que, de fato, ele precisa perseverar. Mas ele não está falando como alguém que está dando um conselho, um manual. Não, ele está falando como alguém que está sendo perseguido antes dele, porque Timóteo teve a conversão depois. E ele está falando, eu sei o que é isso.
Mas olha o que ele diz, ele não passa a mão na cabeça, ele fala: eu te ordeno, combate o bom combate. Ele dá uma ordem para Timóteo, porque ele estava meio que esmorecendo, já falamos isso aqui em outro momento. Aí ele vem aqui de novo, fortalece-te, sustenta o testemunho. Lembra o que o anjo disse a Elias? Levanta-te e come, do contrário o caminho vai ser longo demais. E São Paulo então está dizendo isso para ele. Combate o combate, que combate? O combate da fé. O combate da fé não é um combate bélico, mas claro que envolve o corpo, envolve a mente, a alma, envolve o ser inteiro. Mas então São Paulo está ali dando aquele ano, e nós temos que, eu e você, pegar essa carta hoje para nós. Essa onda que se levanta contra o cristianismo, contra o Cristo, na verdade é contra Cristo. Jesus diz: perseguiram a mim, perseguirão a vós. O próprio São Paulo era perseguidor de Cristo, e por isso que Jesus diz no caminho de Damasco: Saulo, por que tu me persegues? Jesus já tinha alertado isso aos apóstolos: vão perseguir vocês achando estar fazendo a vontade de Deus. Tem os que perseguem porque são perversos, e tem aqueles que perseguem porque estão enganados. São Paulo não era perverso, mas era enganado. Ele achava que estava fazendo certo, mas era perseguição do mesmo Deus, porque estava perseguindo para matar. Então, ele saiu da situação de perseguidor, e agora ele estava sofrendo por Cristo, ele que fazia sofrer. Olha que mudança radical, magnífica isso. Isso é maravilhoso. Então ele está falando para Timóteo não como alguém que está jogando um conselho assim: olha, tudo bem, é o que tem que ser feito. Não, ele está dando uma ordem naquela autoridade que depois ele vai dizer que eu trago as marcas da paixão. Essa é a autoridade de Paulo. Então, a igreja, ela é mãe mestra em humanidade. A igreja tem os doutores, os mártires, os profetas, os patriarcas, né? As virgens, os monges. Tem todos aqueles que deram a vida por Cristo desde criança, os idosos. E a igreja então sempre se renova, porque ela é movida no Espírito. E essa onda que se levanta em cada tempo, todo tempo tem, porque a perseguição é a Cristo. Perseguiram a mim, perseguirão a vós. Mas também tem aqueles que acolheram minha palavra, acolherão a vós. Por isso que a igreja precisa evangelizar. Por isso que São Paulo está dizendo para Timóteo: se você parar, não é só uma questão do seu sofrimento pessoal. Outros não vão receber, porque se eu tivesse parado, você não teria sido evangelizada. Então ele vai dizer para Timóteo: você é devedor do que eu fiz. E por isso você não pode não fazer, porque você recebeu de graça. Então esse compromisso é muito mais sério do que se fosse um salário. Por isso que São Paulo dizia: ai de mim se eu não evangelizar. Porque dependeu a conversão dele também a morte de quem? De Estevão. Ele vai dizer: eu também sou devedor. E Timóteo agora devia a quem? Claro que tudo a Deus, mas a Paulo. Aí ele falou: não, você não pode parar, não. Você não pode parar. O que Elias disse a Eliseu quando jogou o manto sobre ele? O que te fiz eu? O que ele quis dizer com isso? Ele disse para Eliseu: não sou eu que estou te chamando, eu sou só o instrumento, quem está te chamando é o Senhor. É o Senhor. Então Timóteo está ali no momento onde São Paulo dá uma ordem na autoridade, não pessoal, mas na autoridade de Deus. Você precisa combater, porque tem outros que ainda não ouviram o que nós ouvimos. Aí ele vai dizer lá na carta aos Romanos: como vão crer se não escutaram? Porque a fé entra
Por onde? Pelos ouvidos, isso. A fé entra pelos de São Paulo. Como vão crer se não ouviram? Como vão ouvir se ninguém prega? Então ele está dizendo para Timóteo, não, você precisa ir. E Timóteo precisava ir até onde? Até o fim. E quem for até o fim, será salvo. Então ele vai dizer depois a Timóteo, é bom ler toda a carta, e você, levando salvação, vai alcançar a salvação. Porque se você for até o fim, vai levar a salvação, vai alcançar a sua salvação. Então você não pode parar. Pedro vai falar isso também na sua carta. Então, ele dá aí uma ordem. É verdadeiramente um envio, e ele não pode dar um passo atrás. Aqui também, para mim e para você, nesse tempo de tanta tibieza, nesse tempo que São Paulo já também tinha dito a Timóteo, nessa mesma carta, de um arrefecimento, nós não podemos colocar a evangelização como opção. Olha, Jesus é mais um. Não, Jesus não é mais um, não. Jesus é o único. É o único Salvador. Não há outro nome pelo qual possamos ser salvos. Ai de mim se eu colocar Jesus. Quem tiver vergonha de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. Quem quer passar por isso aqui? Pois é. Então, quem se envergonhar de Cristo diante de um comedor de feijão, vai ser envergonhado ali diante do Pai e perder a eternidade. Então, nós não podemos apresentar Cristo como uma opção. Olha, as pessoas não querem afetar as consciências, estão cheias de respeito humano. Aí fala para os jovens, olha, Cristo é legal, é uma opção. Não é opção coisa nenhuma. Ou você assume Cristo e é salvo, ou se perde. O que Jesus fala? Quem crê e for batizado? Quem não crê, ele deu alguma outra opção? Tem um outro céu para quem não crê? Tem? Tem! Graças a Deus. Mas a gente encontra até dentro da igreja as terceiras vias, quartas vias, a quintas vias. Não, ó, se você não aceitar Jesus, mas vai ter alguma coisa boa para você. Aí você pergunta, onde? Quem? Onde é que vai ser isso? Explica aí, que teologia é essa? Não tem problema não. Você pode crer em Jesus, você pode crer no Maomé, no Buda, no esoterismo, você pode... Não, está aqui. Alguém que voltou dos mortos, no final, mas... Cuidado, porque tem muito cristão, mais ou menos, que passa Cristo como uma opção. Não. Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. E aí onde precisa de fato, as pessoas estão tão preocupadas em afetar as consciências, né, por conta dessa loucura, de não falar a verdade, de não colocar, porque isso pode agredir. E o que acontece? A conversão, ela é um processo violento. A pessoa tem que se deparar mesmo com Cristo. São Paulo ficou cego no caminho de Damasco, ele que achava que enxergava, foi humilhado. Não, nós não podemos, eu vou me confessar ali direto com Deus. Conversa fiada, tu não confessa com ninguém. Você está fugindo da humilhação da confissão. Mas a confissão é para quê? É para humilhar? É para humilhar sim, porque eu tenho que falar meus pecados, eu não tive vergonha de cometê-los, mas tenho vergonha de confessá-los. É para humilhar sim. A conversão requer essa humilhação, é o confronto com Cristo. Eu não sou santo. Quando rompemos isso,
Quando rompemos esse confronto, não há conversão em nós, o homem velho permanece. E a saída do homem velho não se dá com diplomacia. Nós temos no tempo que a gente pensa que conversão é diplomacia. Vamos lá, dialogar com o homem velho. O homem velho não vai sair no acordo. O homem velho, ele precisa ser o quê? Dominado e bem amarrado. E até quando? Até a morte. É por isso, é a conversão, é a luta da conversão, é o combate espiritual, não é a luta com as pessoas, viu? É a luta interior. São Paulo vai dizer: quem vai me livrar desse corpo de morte? Ele sentia essa batalha. Então, quando poupamos isso com aquela pregação que na verdade não é o vinho novo, mas é um vinho aguado, não tem o combate, não tem a mudança de vida. Tem o que? A adaptação. Não sou eu que me converto a Cristo, eu que adapto o Evangelho ao meu estilo de vida. Aí não tem mudança nenhuma. Não havendo mudança, não há cura, e aí não há salvação. Então, nós devemos estar atentos se a palavra é a palavra que cura, é a palavra que salva. Poupar, nós devemos nos poupar de quê? Do mal. Livrai-nos do mal. Nós temos que nos poupar do quê? Do pecado. Senhor, não me deixe cair em tentação. A gente fala isso no Pai Nosso. Agora, nos poupar de Cristo, da conversão, não. Nos poupar da exortação que cura, que liberta, não. É isso que o mundo está roubando de nós. E São Paulo então está dizendo a Timóteo: não, você não pode parar. Não que Timóteo estava assim, ele estava desanimado, eles não estavam mudando a pregação, é porque ele estava desanimado. E eu e você não podemos deixar de evangelizar. Por quê? Porque Cristo não é uma proposta, Cristo é a solução, a única. Nós não estamos passando uma ideia, nem distribuindo panfleto de autoajuda. Nós estamos passando aquele que salva e pode salvar todo homem e toda mulher. E por isso que a gente não pode se calar, porque não tem outro nome. Se o cristão não fala de Jesus, quem vai falar? E se não falar dele, como é que vão crer? Porque não... O mundo quer que o cristão seja cristão só dentro da igreja. Lá fora não. Daqui a pouco nem dentro da igreja vão deixar. É aí que o cristão não evangelize. Não, nós não podemos permanecer assim. Precisamos evangelizar. Não contra a carne e contra a sangue que lutamos, mas contra os espíritos malignos espalhados nos ares. É preciso então anunciar. Nisso haverá conflito, haverá o combate. Essa semana celebramos aí o Padre Pio. Então, vimos aí na história dele quantos testemunhos fortes. Quantos testemunhos fortes. E como é que eram as conversões? Eram momentos de luta. Eram momentos de luta. A pessoa chegava ali achando que ia ter um consolo humano, e tinha um coice, um impacto, e aí depois ele ia ter que digerir aquilo, mas para poder sair da situação. É muito importante que a gente veja que a retirada desse processo é a perda das almas, que Nossa Senhora fala em Fátima.
né? Na história do Santo Cura d'Ars, um grande pregador francês, não lembro o nome dele, um padre, em Paris, na mesma época, tinha uma pregação muito boa, as pessoas aplaudiam a pregação. E ele foi visitar o Cura d'Ars, mas era um padre humilde, graças a Deus. E o Santo Cura d'Ars pregava lá em Ars, vivia lá, ele foi até lá, e ouviu a pregação do Cura d'Ars, muito simples, mas eram palavras que entravam como uma espada de fogo no coração. Aí perguntaram para aquele padre, o que você achou da pregação dele? Aí ele falou assim, olha, na minha pregação as pessoas aplaudem, na pregação dele as pessoas se convertem. Essa é a diferença. A começar por mim, disse o padre. E veja, não é o aplauso que vai dar o céu. Tudo bem, se for uma situação de conversão. O mundo, então, quer uma conciliação do inconciliável. E São Paulo vai dizer, pode haver acordo entre Cristo e Belial? Nós chegamos nesse tempo, onde as pessoas, não, olha, vamos ver como é que a gente consegue encaixar Cristo, a igreja, no nosso estilo de vida, sem perder o nosso avanço de modernidade, que ao mesmo tempo é negação de Cristo. Não, mas sabe, não, eu acredito em Cristo, mas eu faço isso também, vou em tal lugar, ali, que nega a fé, que vamos professar agora, depois da homilia. Então São Paulo está dizendo para Timóteo, você não pode parar. E também está dizendo hoje, para mim e para você, nesse tempo que a onda se levanta, esse tsunami, então o cristão não pode recuar. Foi assim que o Evangelho chegou a muitos lugares, e a muitos corações principalmente. Era preciso que houvesse alguém que pregasse. Claro que como testemunha, não só como anunciador. Mas aqui então o Senhor chama a mim e você. Lá onde você está, sal da terra, luz do mundo, como dizia Madre Teresa de Calcutá, talvez sejamos o único evangelho que alguém vai ler na vida. Cuidado, uma coisa é a prudência. É preciso ter prudência. O Senhor disse, sede prudentes como as serpentes. Não podemos jogar pérola aos porcos, no momento errado, da forma errada. Mas outra coisa é uma omissão, um acabrunhamento, uma timidez. Assim como é preciso discernir, também tem momento que não pode se calar. E dizer então, e testemunhar a fé, que é a nossa riqueza. É a fé que o Senhor questiona de quando Ele voltar. Interessante, o Senhor não falou se ia encontrar amor, né? Falou, vou encontrar fé. Tem muitas pessoas que levantam a bandeira do amor. Mas que amor é esse sem verdade? Não, nós queremos uma fraternidade universal, todos nós amiguinhos, de mãos dadas, cristãos, não cristãos, anticristãos, os satanistas e os diabólicos e todos, a gente de mãos dadas, com uma verdadeira fraternidade universal. E para onde essa fraternidade vai? Para lá eu não quero ir. Onde não, nós não podemos falar nada que afete essa fraternidade. Então nós somos uma associação, um clube, onde nós estamos torcendo por algo comum, sem levar em conta o restante. O Senhor não fala isso. Tem muita gente com boa intenção, cheia de amor para dar, mas que não professa fé, e que não aceita, aí vem pior,
que a fé seja professada. Que não aceita que a fé seja professada. Aí eu preciso saber onde eu vou ficar. Quando o Filho do Homem vier, vai encontrar fé na terra? É a pergunta que o Senhor está fazendo para mim, para você. Então nós temos que, como diz São Paulo, combate o bom combate da fé. Não falou o combate de outra coisa, o combate da fé. Combate. Mesmo que você talvez pense que não está dando fruto, mas ele mesmo foi um fruto de São Paulo. São Paulo vai falar para ele: você deve isso, porque você foi evangelizado porque eu não parei, e outros não serão se você parar. Assim também para mim e para você hoje. Tem muitas vezes que a pessoa assim não vai para a evangelização porque ela está com preguiça, porque ela está pensando nela. Não, não vá por você, vá por quem vai receber. Vai por quem vai receber. E isso serve para cada um de nós. Uma vez eu estava no cerco de Jericó, eu tinha que celebrar a missa de madrugada, eu estava cansado. Aí eu falei: ai meu Deus, manda outro. Mas só tinha eu de padre. Aí me deu uma cãibra na hora. Sabe aquela cãibra que dá na panturrilha de madrugada? Eu fiquei pulando meia hora ali dentro do quarto, não passava de jeito nenhum. Aí eu falei: agora tem que ir para a missa, tem jeito. Muitas vezes a gente fica na posição assim: não, Senhor, outro fará. E não fará. E muitos não serão alcançados porque nós não fizemos. Não é mágica. Evangelização não é mágica. Se eu não fizer, alguém vai fazer. Não é assim. Não é assim. Tem gente que trata a evangelização como se fosse uma mágica, só porque Deus é onipotente. Deus continua sendo onipotente, mas Ele nos deu uma ordem: ide. E o que cabe a nós, Ele não fará. O que cabe a Ele, Ele faz. E muitas vezes a gente fica numa situação meio mágica, assim: não, se eu não for agora, se eu ficar um tempo fora, se eu não fizer nada, vai acontecer do mesmo jeito. Não vai. Então, claro, cada um tem aí a sua parcela, mas tenhamos essa prudência. Sim, mas tenhamos também a ousadia que vem do Espírito, porque as duas coisas vêm do Espírito, tanto a prudência como a ousadia, para anunciar o Cristo, que as pessoas precisam. Quem não quiser, o que disse o Senhor? Sacode a poeira dos pés, segue para frente, sacode a poeira daquela cidade, mas o juízo dela será mais severo que o de Sodoma e Gomorra. Mas sacode, segue, vai para frente. O Senhor não está pedindo para bajular ninguém. Não falou: não, fica lá até que eles sejam obrigados a se converter. Não, segue. Quem não vos acolher, a paz voltará para vós. Deseja a paz, não quer, volta. Entendeu? Segue para frente. Mas o Senhor conta conosco. Conta comigo e com você. Tá? Porque eu falo isso porque querem abafar o testemunho cristão, querem arrancar as raízes cristãs. Nós estamos sendo atacados por cima. É como a casa, né? O Senhor disse: a casa vai vir a enchente, aí a desgraceira vem por baixo, querem arrancar as raízes cristãs. Vem o vento que ataca de lado, vem a chuva que ataca em cima. Isso muitas vezes é nas instâncias superiores que se levantam contra Cristo, é arrancando as tradições, é aquele que está do nosso lado, mas é preciso resistir, porque o mundo não tem opção. Não pense, não se deixe enganar por essa verborréia. Uma vez eu falava com um: tá bom, você não quer saber de Jesus, né? O que você apresenta no lugar dele? Me apresenta.
Aí eu disse para a pessoa, dei um exemplo lá, tá bom, vou começar para a família, que é a pupila dos olhos de Deus. Você não aceita a família cristã, o que você põe no lugar? Me mostra algo melhor do que a família cristã e eu prego. Isso daí? Não, você está brincando. Você está brincando comigo. Tá bom, então vamos pegar a sua proposta. Onde ela vai dar? Quanto tempo ela vai durar? Deus poderia ter começado a criação assim? Então o mundo não tem proposta, porque a nossa proposta não é nossa. Porque se fosse nossa também seria ridícula. O que diz São Paulo? Eu não prego o evangelho meu, prego o evangelho de Cristo. Aquilo que eu prego eu recebi, não é meu, não vem dos homens. Por isso que podemos pregar sem medo, porque a gente não está pregando a gente. Então não estamos aqui lutando contra pessoas, mas contra os espíritos malignos de São Paulo na carta a Efésios. E aquilo que nós apresentamos não é uma proposta que veio de uma conferência, de uma votação, de um plebiscito, veio do céu. A quem iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. É o depósito da fé. O vaso é de barro. Ah, mas você faz isso, você é assim, sim, eu sou assim, faço isso. Mas o que eu estou pregando é a palavra de vida eterna. Que o mundo não tem substituição, nunca vai ter. Por isso que não devemos ficar acanhados. Não para agredir, não para atacar pessoas, atacar o erro. As falsas doutrinas. É para salvar as pessoas, não é para atacar, mas é para arrancar o erro que domina as mentes. Isso está errado. O Senhor quer a nossa conversão, mas é preciso apresentar o erro, porque senão a doença fica incubada, e o salário do pecado é o quê? A morte, a morte.